Olá pessoal, eu sou Lívia Biscotto, professora de português e vou falar tudo o que você precisa saber sobre a prova da PMMG no conteúdo de língua portuguesa. Eu vou fazer uma análise detalhada do edital de 2019, vou mostrar quais conteúdos que caem mais. Eu peguei todas as provas anteriores desde 2001 e analisei questão por questão o que cai mais, dentro de cada tópico do edital, e vou dizer como você deve estudar português para essa prova. Porque português precisa ter uma sequência, e a sequência que mostra no edital não tem lógica nenhuma, tá? Se você for seguir por lá, tá tudo embaralhado, tá de forma aleatória, nada didático, então não é recomendável você estudar pela ordem apresentada no edital. Então, você não vai pegar assim, tópico 1 vou estudar primeiro, tópico 2 vou estudar depois, tópico 3 em seguida. Se você fizer isso, você não vai aprender direito, você não vai ser produtivo e não vai adiantar nada para você. Vou mostrar que cada questão, cada matéria precisa ser estudada no seu momento certo, ok? Vamos lá! Nós tivemos um total de 188 questões de língua portuguesa, contando desde 2001, e destas nós temos 66 de interpretação de texto, 86 de gramática e 36 questões de literatura. Mas nos últimos editais, já tem vários anos que literatura não é cobrado mais. Dentro desse total de 86 questões de gramática, eu fiz essa lista com todos os tópicos, os assuntos e a quantidade de questões de cada assunto. Então, nós temos no topo 17 questões de morfologia, e aqui eu me refiro a classes de palavras, dando destaque para os pronomes. De longe, o que mais foi cobrado foi pronome. 16 questões, Segundo lugar, sintaxe, análise sintática, e aí nós temos principalmente período composto e orações subordinadas, tá? 7 de figuras de linguagem, então é uma coisa que ocorre muito, em vários anos é cobrado. 7 questões de tempos e modos verbais, Nós temos as conjugações verbais sendo cobradas. 6 questões de colocação pronominal, 5 questões de tipos de sujeito, eu coloquei aí separadamente. Normalmente o edital às vezes nem coloca tipos de sujeito escrito lá, mas eu coloquei porque eles dão destaque. 5 questões cobraram apenas isso. 4 questões de crase. Depois eu tenho concordância. 3 questões, sendo 2 de concordância verbal e 1 de concordância nominal. 3 questões de formação de palavras, mas não é uma grande tendência, porque não aparece desde 2008, formação de palavras. 2 questões de acentuação. 2 questões de variação linguística, que foi o tema da prova de 2017, quase toda voltada para variação. 2 questões das funções do se, inclusive caiu em 2019. 2 questões de pontuação. 2 questões de denotação e conotação, os sentidos das palavras. 1 questão de ortografia. 1 questão de hífen. Na verdade, esses dois eu considero que são a mesma coisa, Ortografia e hífen são juntos. Mas o edital da PM, ele separa a ortografia e coloca hífen no tópico notações léxicas. 1 questão de regência nominal, e olha que a regência verbal não apareceu de forma direta, só regência nominal. 1 questão de funções da linguagem, 1 questão das funções do que, 1 questão para antônimos e sinônimos, parônimos e polissemia. 1 questão de fonética, que também não aparece mais, já tem muito tempo. E 1 questão de história da língua portuguesa, que já saiu do edital. E eu preciso ressaltar para vocês que não quer dizer que uma questão vai cobrar um assunto de forma isolada.
na maioria das vezes a questão vai exigir vários conhecimentos. Mas eu fiz essa lista, esses tópicos, baseando no enunciado, no foco da questão, no que era mais importante. Não quer dizer que é só aquilo. Então, fiquem espertos, porque não quer dizer que se algo cai relativamente pouco, que é sem importância. Não quer dizer que algo que não está aí é totalmente inútil. Não. Um exemplo disso é a regência verbal, que não apareceu, só tem a regência nominal, mesmo assim, uma questão. Porém, ela é super importante para saber utilizar a crase, que é um assunto com uma relevância maior. É claro que a lista ajuda para a gente ter uma noção de proporção, para a gente ter uma noção de tendência, mas não é tudo. Então, por isso que eu estou fazendo esse aviso aqui. E vamos agora analisar o edital. Eu vou lendo com vocês, comentando e falando qual a melhor sequência para você estudar. Neste primeiro slide tem a parte relativa à redação. Percebam que não está na ordem, porque, como eu disse, o edital apresenta os tópicos de forma totalmente assim picada, não tem sequência. Eu vou lendo com vocês. O domínio da expressão escrita, que eles colocaram realmente como redação. Depois, adequação conceitual. 3, pertinência, relevância e articulação dos argumentos, tá? Totalmente dentro de redação, né? 4, seleção vocabular. Pessoal, adequação conceitual e seleção vocabular são praticamente a mesma coisa. E o que é seleção vocabular? Escolha das palavras. Só isso, tá? Aí a gente também pode ver seleção vocabular, escolha das palavras ou pertinência do léxico, a mesma coisa. 31, né? Estrutura textual, organização e hierarquia das ideias, ideia principal e ideias secundárias. Aí podemos pensar tanto na redação, mas também já em interpretação de texto, você saber identificar a ideia principal do texto. 32, relações lógicas e formais entre elementos do texto, coerência e coesão textual, que também é um elemento necessário na redação. 33, defesa do ponto de vista, a argumentação e a intencionalidade. Então, ficou bem claro que essa primeira parte é voltada totalmente para a redação. Neste segundo slide, eu coloquei os tópicos que se relacionam com a interpretação de texto. Então, temos 5, estudo de textos, questões objetivas sobre textos de conteúdo literário ou informativo ou crônica. 27, linguagem como instrumento de ação e interação presente em todas as atividades humanas. 30, leitura, capacidade de compreensão e interpretação do contexto social, econômico e cultural, que é a leitura de mundo. Sobre redação, como ainda não temos o edital, não dá para ter 100% de certeza se vai ter ou não. E não é o tema do nosso vídeo. Sobre interpretação de texto, vocês viram aí que os tópicos são até relativamente longos, mas é super tranquilo. A única coisa que quer dizer gente, eu posso cobrar tudo que eu quiser, qualquer texto, seja de literatura, seja um texto jornalístico ou informativo, qualquer coisa, eu tenho liberdade de fazer tudo que eu quero. E outra coisa que a prova já tá dando um recado também você não vai precisar simplesmente ler o que tá ali na superfície do texto de forma explícita, você vai precisar pensar um pouquinho, relacionar com o mundo exterior, que é o que eles chamaram no edital de leitura de mundo. Então, só isso. Essa interpretação de texto que eu disse aí agora, a única maneira de aprender é praticando. Você vai pegar textos, resolver questões sobre os textos e é só isso que dá para fazer. Os próximos tópicos que eu vou mostrar aqui, esses itens, eles são totalmente relacionados com a interpretação de textos. Eles vão te ajudar a compreender, porém já tem alguma matéria, vamos dizer, vai ter coisas um pouquinho mais objetivas que dá para você estudar. É por isso que eu deixei eles um pouco separados. Apesar de aparecerem poucas questões cobrando literalmente eles, colocando o nome desses itens no enunciado e tudo mais, indiretamente, eles estão dentro do texto e vão te ajudar a interpretar. Então, eles são importantes sim. Item 28, funções da linguagem na comunicação, que teve uma questão específica para isso. 29, diversidade linguística, língua padrão e língua não padrão, que eu coloquei na outra lista como variação linguística, mesma coisa. Teve 2 questões específicas disso. 34, semântica, o significado das palavras e das sentenças, linguagem denotativa e conotativa, sinonímia, antonímia e polissemia.
Aí nós tivemos um total de 3 questões, sendo 2 de denotação e conotação e uma de sinonímia, antonímia e polissemia. E depois temos estilística e figuras de linguagem, que são praticamente a mesma coisa, né? E figuras de linguagem nós tivemos 7 questões, então algo extremamente relevante. Agora vamos entrar em gramática mesmo e ver o que mais cai em morfologia e em sintaxe, que são as 2 matérias mais cobradas na prova da PMMG. Vamos ver. Esses 3 primeiros itens são de morfologia. Temos 9, estrutura e formação de palavras. Já caíram 3 questões, mas não é uma grande tendência, como eu disse, porque há muito tempo não cai. Temos 10, classes de palavras. E 15, emprego de nomes e pronomes, que está dentro de classes de palavras. Então, eu considerei que é a mesma coisa, né? Já está dentro de classes de palavras e é o nosso top 1 da lista, porque são 17 questões ao todo, com um grande foco para o uso dos pronomes. Logo depois, eu coloquei a matéria colocação pronominal. E eu coloquei de forma meio separada, porque é uma matéria relativamente independente. Então, você pode estudar depois se você quiser, mas é importante que você veja colocação pronominal depois de morfologia, isso é o ideal. Mas se você não quiser ver exatamente agora, quiser deixar lá para o final, não tem problema. 16, emprego de tempos e modos verbais. Então, temos aí a conjugação verbal em geral, então é uma coisa que aparece bastante também, foram 7 questões. E 19, concordância verbal e nominal, que foram 3 questões, 2 da verbal e uma concordância nominal. Esse slide é voltado para a sintaxe, que é algo muito importante também. Nós temos 16 questões ao todo. Então, 11, frase, oração e período, que são os conceitos básicos, fundamentais. 12, termos da oração, então você vai precisar classificar, saber o que é um objeto direto ou indireto, um adjunto adnominal, adverbial, um complemento, enfim, você vai ter que classificar. 13, período composto, e aí a gente tem as orações coordenadas e orações subordinadas. Eu disse também que o grande foco é orações subordinadas. E 20, orações reduzidas, que é um tipo de oração com os verbos na forma nominal. Aí vocês estudem isso também. 14, funções sintáticas dos pronomes relativos, que mexe com os pronomes de novo, mas já dentro da análise sintática. E 8, eu deixei um pouco separado, que é pontuação. Pessoal, existe um motivo que me fez colocar morfologia antes de sintaxe. Porque a ordem deve ser essa mesmo. Você precisa saber as classes de palavras primeiro, para depois fazer análise sintática, identificar os termos da oração. Uma coisa vai ajudar a outra, então a ordem deve ser essa. E pontuação deve ficar por último, né? A vírgula que é mais cobrada dentro de pontuação, e você não vai conseguir reter direito as regras da vírgula se você não souber análise sintática primeiro. Então, tem que seguir essa ordem. Nesse último slide, eu deixei temas um pouco avulsos e fiz 3 grupinhos. 17, regência verbal e nominal. 18, crase, que eu já disse que andam sempre juntos. Na verdade, de regência, né? Regência nominal teve apenas uma questão e crase teve 4, mas você deve estudar junto. Depois, 23, fonemas. 22, sílabas e tonicidade. E 7, acentuação gráfica. Vocês estão vendo que o edital não tá nem aí pra lógica, né? Porque fonemas e as sílabas são pré-requisito para acentuação, mas ele deixou lá no final e colocou a acentuação no início. Aí eu agrupei para você saber que deve estudar junto também. Uma questão só foi cobrada especificamente de fonema e 2 de acentuação, mas uma faz parte da outra, né? Depois nós temos 6, ortografia e 24, notações léxicas. Na verdade é junto, né? Tudo é ortografia. E aí eles colocam separado notações léxicas, que inclui o til e o hífen. Espero ter ajudado vocês. Se você gostou do vídeo, curta aqui embaixo, se inscreva no canal e se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder. Até mais!